Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de abril, celebramos Santa Madalena de Canossa. Nossa santa de hoje nasceu em Verona, na Itália, no dia 1º de março de 1774, numa família nobre muito rica. Quando ela tinha 5 anos de idade apenas, ela ficou órfã de pai e a mãe dela, com desejo de se casar de novo, achou que ter filhos iria afastar os pretendentes, tomou a infeliz decisão de deixar todos os seus filhos aos cuidados de pessoas estranhas, que acabaram dando às crianças uma educação exageradamente rígida. Santa Madalena de Canossa, nessa época, teve muita provação, ficou doente várias vezes, certamente porque ela não conseguiu lidar emocionalmente muito bem com a situação no início, mas ela foi aos poucos desenvolvendo uma profunda piedade muito delicada, um gosto pela oração e também uma grande caridade para com os pobres. Isso era muito concreto nela. Ela era muito bonita, inteligente, o que fazia com que os jovens aparecessem querendo se casar com ela. Ela negou todas essas propostas de matrimônio, recusou tudo e tentou ingressar 2 vezes no convento das Irmãs Carmelitas de Corneliano, na mesma cidade de Verona. Porém, nas 2 vezes que ela tentou, ela passou um tempo, mas na prática ela não se identificou com o modo de vida das carmelitas, a espiritualidade, o carisma. Então, ela, depois dessas 2 tentativas, ela voltou para a família e ela surpreendeu a todos, porque ela, por ser a filha mais velha, administrou o patrimônio da família, se dava muito bem nos negócios e fez, inclusive, o patrimônio não só se manter, mas até mesmo crescer. Administrava muito bem a casa também, e ela, como tinha essa inclinação para a vida consagrada religiosa, acabou transformando parte da casa da família, que era um verdadeiro palácio, uma casa imensa, num convento. Então, parte da casa era como se fosse o convento onde Madalena morava, e ali ela se dedicava durante boa parte do dia à oração, às penitências que ela fazia. Ela tinha boa parte do dia uma vida praticamente de freira, e quando ela não se dedicava a essas atividades é porque ela estava cuidando dos irmãos mais novos, dos negócios da família e tudo mais. Quando ela completou 33 anos de idade, aí sim ela finalmente descobriu qual era a sua vocação definitiva, o desejo de Deus para ela como resposta para a igreja e para o mundo. Era a época das guerras napoleônicas e era o contexto em que, inclusive ali na Itália, muitas pessoas ficaram órfãs, viúvas. Foi um tempo de muita miséria, muitas pessoas doentes, houve muitas epidemias naquele tempo. Então, o número de pessoas necessitadas, de crianças abandonadas e tudo mais, cresceu muito ali na cidade de Verona. A vocação de Madalena de Canossa começou a ficar clara quando 2 adolescentes que tinham perdido tudo, inclusive a família, bateram na porta dela pedindo ajuda e ela teve a iniciativa de acolher essas 2 adolescentes dentro de casa. Aos poucos, o número de pessoas que ela acolhia dentro do palácio da família aumentava, pobres, desabrigados, órfãos, doentes, pessoas feridas da guerra, pessoas atacadas pela peste. Eram muitas pessoas que eram acolhidas por ela com uma generosidade gigantesca. E aquilo acabou atrapalhando a dinâmica da vida familiar, então Madalena se viu obrigada a sair da casa da família. Os irmãos já estavam mais crescidos, então ela entregou a administração dos bens da família para os irmãos e foi morar na região mais pobre da cidade de Verona. E ela conseguiu convencer outras jovens a segui-la, a ajudá-la nesse trabalho de cuidado a todas essas pessoas abandonadas, necessitadas, e aí ela acabou fundando a congregação das Filhas da Caridade. Em pouquíssimo tempo, eram muitas as casas fundadas por essas irmãs, as Filhas da Caridade. Primeiro em Verona, mas em poucos anos, essas casas se espalharam por todas as regiões da Itália e depois chegaram até a serem fundadas casas fora da Itália. Porque aquela congregação apresentava um carisma que era resposta muito evidente para as necessidades da humanidade naquele tempo.
Realmente as guerras napoleônicas fizeram um grande estrago naquela região da Europa. E o próprio Napoleão Bonaparte se referia a Madalena de Canossa como o anjo da caridade. Tamanha era a importância dela no cuidado aos enfermos, aos pobres, às pessoas sem família, às pessoas sem nada. Realmente foi um grande sinal de Deus naquele momento. A congregação teve aprovação inicialmente do Papa Pio VII, depois do Papa Pio XII. As regras de vida que foram escritas pela própria Madalena de Canossa foram aprovadas pela igreja, reconhecidas, e ela passou 30 anos se dedicando à direção da congregação. Ela fundadora, sempre visitando as casas da congregação. Um marco também foi a fundação da primeira casa masculina da congregação, o que aconteceu no ano de 1831. Os religiosos nessa casa masculina se dedicavam à formação e à evangelização de jovens e adultos carentes. Então, a congregação, além de fundar casas, conventos de acolhida a essas pessoas marginalizadas, também acabou fundando várias escolas para essas crianças, para os jovens e até mesmo para adultos que nunca haviam tido a oportunidade de estudar, para que estudassem e se preparassem para ter uma profissão, para ter dignidade. Realmente foi uma missão importantíssima a dessa congregação, que existe até hoje, inclusive, presente em todos os continentes, até porque se trata de um carisma que continua sendo resposta. Além de todo esse serviço para com os necessitados, Madalena de Canossa era uma mulher muito mística, de profunda vida de oração e de um grande amor a Jesus crucificado. O Jesus crucificado que ela encontrava nos seus momentos íntimos de oração, momentos místicos realmente profundos, e Jesus crucificado que ela encontrava naqueles pobres abandonados pelos quais ela se consumia no dia a dia, nas várias casas que pertenciam à congregação por ela fundada. Depois de uma vida consumida, 30 anos de serviço nessa congregação, ela faleceu numa sexta-feira santa, dia 10 de abril de 1835. Hoje em dia, os irmãos e as irmãs que fazem parte dessa congregação são chamados de canossianos. Ela, Madalena de Canossa, foi canonizada no ano de 1988 pelo Papa São João Paulo II. Nos inspiremos na vida dessa santa fundadora que descobriu sua vocação com 33 anos de idade, mas que depois de um tempo de espera, de busca, de profunda humildade que ela exercitou durante esse tempo, ela, ao encontrar a resposta de Deus para a sua vida, se fez generosamente resposta, especialmente para Jesus crucificado presente em todos aqueles irmãos pelos quais ela se consumiu. Nos inspiremos para ser resposta, porque aquelas necessidades que surgiram naquele tempo ainda estão presentes hoje, no nosso contexto, na nossa realidade. Como ela foi, sejamos nós resposta também. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós.